Eu, Eliene, a Gisele, Adriano, José Vitor, Antônio e Tiago e André Luiz. O nosso objetivo, o contexto do projeto que nós escolhemos foi uma inquietação que todos nós tínhamos com relação ao lixo eletrônico. Então, cada tempo que passa, cada vez que passa, a tecnologia avança cada vez mais, e aí a gente vai atualizando os nossos dispositivos eletrônicos, e a maior parte dos dispositivos que ficam obsoletos, eles vão para o lixo comum. E isso tem incomodado bastante, porque esse descarte ele acaba contaminando solo, rio, porque tem metais pesados que são utilizados dentro desse contexto, e a gente sempre incomodou bastante. Então, a gente tomou como uma base, por exemplo, o mercado de telecomunicações, que mal acabou o 4G, por exemplo, já veio o 5G, e aí a obsolescência de praticamente todos os celulares individuais e os dispositivos de roteadores, enfim. Então, o que a gente trouxe para cá é um projeto para a gente contextualizar essa ideia, o que fazer com esse descarte eletrônico e uma forma de ser um pouco mais eficiente e um pouco mais sustentável com relação a essa utilização. Essa ideia surgiu após a identificação dessa dor, né, como bem dito pela Eliane. Nós identificamos que não existem políticas efetivas para descarte de lixo eletrônico. Então, consequentemente, esses produtos, eles, devido à falta de descarte adequado, eles acabam na natureza, né, e tendo como consequência tudo que a gente já conhece em relação a danos ambientais. Então, após algumas análises e estudos iniciais, nós identificamos que os estudos atinentes dentro dessa questão do descarte ainda são bem prematuros, ainda estão num estado bem embrionários e ainda não existem estudos efetivos relacionados a essa demanda. Então, a partir disso, nós começamos a coletar dados de forma a pensar em maneira de trazer soluções para essa questão. Então, dito isso, o objetivo geral do nosso trabalho é propor um modelo eficaz, economicamente viável e ambientalmente sustentável para o descarte e reaproveitamento de resíduos eletrônicos, por meio de soluções inovadoras e práticas que promovam a reutilização de materiais, minimizem a poluição e incentivem a adoção de processos sustentáveis ao longo de toda a cadeia produtiva. Entre as metas, destaco reduzir 50% o descarte inadequado em 3 anos, ampliar pontos de coleta, fortalecer parcerias estratégicas e incentivar a recuperação de materiais valiosos por meio de técnicas modernas e seguras. Dando continuidade, eu vou falar sobre o benefício que o nosso projeto busca alcançar, falando em alguns tópicos, começando pelo tópico de impacto ambiental, onde o nosso projeto pretende reduzir o impacto ambiental, evitando os materiais tóxicos, que os materiais tóxicos contaminam o solo e a água. Também tem como objetivo recuperar e reintroduzir recursos de alto valor na cadeia produtiva, diminuindo, por exemplo, a necessidade de extração de novas matérias-primas. No tópico de economia e sustentabilidade, nosso projeto busca gerar economia financeira e de valor, estimulando o fomento e a economia circular. Então, exemplificando, reaproveitando materiais e prolongando o ciclo de vida dos outros produtos. Um outro objetivo é a geração de emprego, renda e promover a inclusão social, envolvendo comunidades, cooperativas na coleta, triagem e reciclagem. No âmbito de apoio à educação, o nosso projeto pretende oferecer orientação e apoio a diversos setores da sociedade, facilitando a adoção de práticas mais responsáveis. Também tem como meta promover a conscientização e a educação ambiental, fortalecendo a cultura de sustentabilidade no nosso país. E no tópico de legalidade e qualidade de vida, nós buscamos garantir a conformidade legal com as normas ambientais e contribuir com a melhoria da qualidade de vida, apoiando o desenvolvimento sustentável. Em resumo, os benefícios do nosso projeto busca construir uma gestão, um impacto econômico e social. Prosseguindo, né, o Brasil é hoje um dos maiores geradores de lixo eletrônico do mundo, né? Com mais de 2 milhões de toneladas por ano. Porém, menos de 3% desse volume é reciclado de forma correta. Temos leis importantes,
uma política nacional de resíduos sólidos, que prevê a logística reversa e a responsabilidade compartilhada. Mas a prática ainda é muito limitada. O problema não é apenas técnico, falta infraestrutura adequada, conscientização da população, e isso representa não só um desafio ambiental, mas também uma perca de oportunidade econômica. Aí, dessa forma, o projeto está estruturado seguindo uma metodologia exploratória e qualitativa, com o objetivo justamente de aprofundar a compreensão sobre os desafios da reciclagem de resíduos eletrônicos no Brasil. E a metodologia em si está dividida em etapas, começando justamente com a revisão bibliográfica, e aí a gente analisou artigos acadêmicos e publicações dos últimos 10 anos, especialmente aquelas que abordam o contexto brasileiro. A primeira fase da pesquisa, ela foca nas dificuldades enfrentadas para aumentar a taxa de reciclagem de resíduos eletrônicos no Brasil, além de explorar as propostas existentes para melhorar esse processo. E aí a análise também, houve essa análise de relatórios de sustentabilidade de empresas de telecomunicações, como a Vivo, por exemplo, que é fundamental justamente para a gente entender quais são as práticas de gestão ambiental que vêm sendo aplicadas. Então, o estudo ainda vai investigar as boas práticas em outros mercados e também aplicar a tecnologias sustentáveis, né, como a TI verde. E aí, uma análise inicial da revisão da literatura, com 5 artigos, a gente destaca que o descarte inadequado de resíduos eletrônicos é uma preocupação crescente no Brasil, com impactos ambientais e sociais significativos, e os resíduos, eles contêm substâncias, obviamente, tóxicas, como metais pesados, que afetam o meio ambiente e a saúde humana. E apesar de haver uma maior conscientização nos últimos anos, o descarte incorreto ele ainda persiste devido à falta de infraestrutura e sistemas de coletas que não são tão eficientes, né? E a implementação da logística reversa busca justamente devolver os produtos pós-consumo à cadeia produtiva e também enfrenta resistência de consumidores e empresas para poder aderir a esse processo. Iniciativas educacionais também vêm sendo feitas dentro de universidades, como workshops, e têm gerado bons resultados com relação à conscientização. E, dessa forma, o modelo de gestão que a gente vai propor, ele visa justamente otimizar a logística reversa, recuperar os materiais e promover a mineração urbana, ou seja, buscando fortalecer a economia circular e diminuir os impactos dos resíduos eletrônicos. Bom, quando o projeto proposto será desenvolvido, então, em 7 etapas bem estruturadas. Nós vamos começar com o planejamento inicial e a definição do escopo, levando requisitos, os custos e identificando as partes interessadas. Depois, realizamos o mapeamento e análise dos resíduos eletrônicos, contratando uma consultoria técnica, listando os equipamentos que vamos descartar. Seguindo com o mapeamento de parcerias estratégicas e a criação de um modelo sustentável de gestão de resíduos, com metas claras, viabilidade econômica e foco ambiental. E a implementação, então, ela prevê pontos de entrega voluntária, coleta e destinação correta, alinhados à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Teremos também campanhas de conscientização, conforme já foi falado, e a fim de engajar a sociedade e demais colaboradores. Portanto, vamos realizar um monitoramento contínuo, auditorias e melhorias, e encerrando com o registro das lições aprendidas. Vale lembrar também que a gestão de resíduos eletrônicos é um desafio global, agravado por avanços tecnológicos rápidos e de alto consumo. No Brasil, ainda enfrentamos essa falta de conscientização, infraestrutura insuficiente e pouca fiscalização. Também a reciclagem vai além da questão ambiental, pois ela é estratégica para gerar benefícios sociais e econômicos, a fim de propor soluções que incluem uma economia circular e também capacitação dos agentes, inclusive os coletores informais que a gente vê aí no dia a dia, até nas vias públicas, a recuperação do material estratégico e campanhas educativas. E também vale lembrar que, utilizando como referências as experiências da Reciclatec e da Green Electron,
que mostra que os sistemas de logística reversa são eficazes e são possíveis. E também o modelo que propomos busca orientar as políticas públicas, apoiar a empresa e fomentar a educação ambiental, unindo o desenvolvimento tecnológico e a preservação ambiental e a qualidade de vida. Tudo isso seguindo as normas da AMNT, as diretrizes da PMI, e a fim de garantir a transparência, a eficácia e a sustentabilidade. Pessoal, de tudo isso que a gente colocou, entendemos que o maior risco desse projeto é a questão do tempo e do custo. Porque precisa de uma análise para a gente poder identificar, fazer a separação dos resíduos eletrônicos, e não utilizados. Também a gente contextualiza e traz também uma possibilidade de fazer otimizações. Então, a gente sabe que na área de TI, por exemplo, no nosso background de TI, a gente tem servidores que muitas vezes eles estão sendo utilizados e eles não precisariam deles. A gente poderia colocar diversas aplicações em um único servidor, reduzindo essa questão de máquinas, disponibilidade de máquinas, né, e uso delas, dissipação térmica e consumo de energia. A gente sabe que existem otimizações que também podem ser feitas, que engrandecem ainda mais esse projeto, mas assim, existem essa questão de risco, que é trazer esse conhecimento, essa aplicação. Isso não é de uma aplicação muito fácil, e além disso também, a gente vê como um risco a questão de logística reversa, custo, né? Porque a gente está falando de descarte, muitas empresas têm operações no Brasil inteiro, então, para coletar esses descartes, transportar isso para um ponto de coleta comum, é algo que é custoso, é difícil de manejar, mas a gente acha que dá certo e tem solução. Então, a conclusão do nosso projeto é essa, né? Na verdade, a coleta de resíduos eletrônicos, ela não é só simplesmente a questão de um problema ambiental. Ela pode gerar empregos, ela pode gerar um impacto social muito interessante, ela pode ajudar-nos a deixar de coletar matéria-prima, como já foi dito por um dos colegas. Então, muita matéria-prima que hoje a gente acaba extraindo da natureza, a gente poderia não precisar de fazer com tanta larga escala, porque a gente já existe isso daqui e a gente está jogando fora. A gente já tem essa disponibilidade. Então, é se organizar para que isso dê certo, a gente consegue voltar muita coisa daquilo que já foi usado no passado, voltar para hoje, fazer um novo uso e dar continuidade, né? E assim a gente protegendo a questão sustentável, protegendo a natureza, gerando empregos, gerando renda para a população como um todo. Então, seja em qualquer classe que a gente está falando, seja qualquer classe social, a gente consegue trazer esse benefício com esse projeto. É nisso que a gente acredita. Agradeço a todos, muito obrigada.